Vamos lá, vamos para a palavra, vamos para a Bíblia, né? Lucas capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo de número 1, que está escrito assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas ou 2 vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receber, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Amém? Em nome de Jesus, eu quero ler só até aqui esse texto da palavra. Eu peço ao Espírito Santo que traga luz ao nosso entendimento e temor aos nossos corações, para a gente poder receber a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória eu já quero entregar para Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, eu vou usar esse texto da palavra para falar sobre o chamado de Deus na nossa vida e seus desafios. Amém? Pastor, já ouvi sobre isso, já estou cansado de saber sobre isso, e eu não queria escutar esse tipo de coisa novamente. Então, que tal você praticar? Aí Deus para de falar com você, tá bom? O dia que a gente pratica o que Deus fala, irmão, acabou, Ele nunca mais fala de novo, tá certo? Você pode observar que ao longo da jornada dos israelitas, quando eles saíram do Egito, né, da escravidão lá do Egito, e indo em direção à terra de Canaã, que era a terra prometida, você pode observar na história que diversas vezes Deus falou com eles basicamente a mesma coisa. Deus sempre batia na mesma tecla com aquele povo, porque aquele povo ainda não estava executando aquilo que Deus havia mandado eles fazer. É interessante, irmãos, que inclusive quinta-feira, quem estava aqui, eu falei um pouquinho sobre isso, né? É interessante que o pessoal, o povo de Deus, eles saíram do Egito, viram tantos sinais e milagres que Deus operou no meio deles, no deserto, né? Deus fez coisas extraordinárias, e os anos passaram, irmãos, e sabe o que aconteceram? Que aconteceu? Eles voltaram a ser escravo novamente, só que agora não no Egito. Eles voltaram a ser escravo em Babilônia, na época de Daniel, na época de Jeremias, eles voltaram a ser escravo novamente. Um povo que tinha sido liberto, irmãos, um povo que viu as maravilhas de Deus, que eu acredito que era assim, pelo fato deles terem presenciado tanta coisa que Deus havia feito. Eu particularmente acredito que era só eles executar aquilo que Deus estava mandando eles fazer e pronto. E Deus não precisava mais fazer nada com eles, para eles poderem entender que existia um chamado, né, na vida daquele povo. Eles precisavam cumprir uma missão na terra. E assim também somos nós, meus irmãos. Deus chamou a gente para a gente realizar uma missão nessa terra. Qual é a minha missão, pastor? Não sei, querido. Você precisa descobrir isso diante de Deus, tá certo? Eu posso dizer para você que existem caminhos para você descobrir isso, tá bom? É simples o caminho para você descobrir isso. Vai para a oração, vai para o jejum, vai para a leitura da Bíblia Sagrada, que você vai descobrir o que Deus tem para você na terra. Sabe o que nós às vezes queremos, meus irmãos? A maioria de nós, o que nós queremos? A gente quer que alguém, né, que a gente entende que é
poderoso em palavras, cheios do Espírito Santo. A gente quer que alguém venha e bota a mão na nossa cabeça e fala assim: olha, Deus está mandando te falar que você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Irmão, tudo bem que a gente pode receber esse tipo de palavra, esse tipo de profecia, tudo bem, está tudo certo, mas já está tudo escrito, irmão. O que a gente precisa fazer? Às vezes a gente não faz, sabe por quê? Porque a gente olha para os desafios e deixa o chamado de lado. E hoje eu quero trazer essa palavra para que você entenda, querido, ainda que exista os desafios, existe também o chamado, e aquele que te chamou, ele nunca vai te deixar na mão. Você entende isso? Então pronto, desde o ventre o Senhor já te escolheu, desde o ventre o Senhor já chamou você, para você vir nessa terra, para cumprir uma missão. Por que não dizer que até mesmo a sua profissão pode ser a missão de Deus na sua vida? Por que não dizer isso? Mas pastor, assim não vale, a minha profissão, isso é para me levar o sustento para minha casa, para mim ter um conforto para minha família. Tudo bem, irmão, Deus permite isso e Deus quer que você se alegre com isso também. Mas Deus quer que você também use até mesmo a sua profissão para a glória dEle, para poder cumprir a missão dEle na face da terra. Em nome de Jesus, meus irmãos, é tão simples no meu modo de pensar, da gente entender esse tipo de coisa. O grande problema, na verdade, é que às vezes a gente começa a focar tanto nos desafios que tem dentro do chamado, que a gente não quer saber disso, né? A gente entende às vezes que isso é coisa de pastor, isso é coisa de um obreiro da igreja. Isso é o líder de célula que lute, que se vira, né, para fazer essa obra acontecer, esse chamado acontecer na terra. Não, irmãos, isso é coisa de igreja. Deus não chamou uma única pessoa. Deus ele estabeleceu a sua igreja na terra para ela reinar. Amém, gente? Nós estamos aqui para reinar na terra, irmãos, em nome de Jesus, até o dia que o Senhor nos chamar para Ele. Nós estamos aqui para reinar na terra, e só existe um jeito, no meu modo de pensar, pode até que exista mais, né? Mas no meu modo de pensar, só existe um jeito da gente reinar na terra, é a gente entregar a nossa vida para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas quando fala entregar a vida para Jesus Cristo, eu não quero simplesmente dizer que a gente tem que levantar a mão e falar assim: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Não, irmãos, esse é apenas o primeiro passo, é apenas a entrada que você está dando no reino de Deus, tá? E a partir do momento que você está disposto a se entregar para o reino de Deus, aí o reino de Deus vai começar a te conduzir. Você entende isso ou não? E acredite se você quiser, querido, mas o reino de Deus vai fazer você passar por situações das quais você vai ficar em choque. Você vai falar assim: meu Deus, e agora? Querido, e agora está tudo na mão dele, e pronto. E se está tudo na mão dele, querido, ele sabe exatamente o que está fazendo. Ou você acha que quando Jesus dormia lá no meio da tempestade, junto com seus discípulos, naquele barco, o barco estava quase afundando, Jesus estava dormindo, tudo numa boa, você acha que ele não sabia o que estava fazendo? É claro que ele sabia. Os caras foram chamados, irmãos, mas agora eles estavam numa grande enrascada, numa tempestade, em alto mar, né? Pescadores agora em alto mar, com medo das ondas, da tempestade. Os caras que eu acredito que eles já tinham enfrentado isso diversas vezes, e agora eles estavam com medo, porque agora não era uma tempestade qualquer, irmãos, era uma tempestade que ia provocar um treinamento na vida daquelas pessoas, que elas seriam luz na terra, que elas seriam pessoas que iam levar essa luz para outras pessoas, e isso não podia acontecer de qualquer jeito. Então o próprio Deus permitiu eles passar por aquela tempestade.
O próprio Deus permitiu com que Jesus andasse sobre as águas feito um fantasma, para que aqueles homens pudessem acreditar que o Filho de Deus estava ali com eles. Sabe, queridos, existem situações que eu e você passamos, que é o próprio Deus falando com a gente assim: olha, é só para você entender que você é meu filho, você não é qualquer coisa, você é meu filho, você é minha filha, você está passando por isso para você entender isso, é só isso que eu quero que você entenda. Então, irmãos, esse chamado que o Senhor fez para a nossa vida, ele tem os seus desafios, sabe? E se tem uma coisa que eu e você talvez precisa aprender nessa noite, é o que o próprio Senhor ensinou para os seus discípulos aqui no versículo de número 1 e de número 2, em Lucas 9, onde a gente leu. No 1 e no 2 ele diz assim: convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar todos os enfermos. O que a gente aprende aqui nesse versículo de número 1 e no versículo de número 2? Primeira coisa que eu aprendo, que o Senhor deu poder para aqueles homens. Amém? Glória a Jesus. Sabe o que o Senhor deu para mim e para você? Poder. Amém? E não é um poder qualquer, irmão. É o poder do Espírito Santo, que habita na nossa vida, que está em nós, para a gente resplandecer essa luz para a vida de outras pessoas, para a gente mostrar para todo mundo o que esse poder fez na nossa vida e o que esse poder tem para fazer na vida das outras pessoas. Então nós somos convocados, meus irmãos, para isso, tá bom? Em nome de Jesus. Pastor, e o que eu aprendo com isso aí, nesses 2 versículos que o Senhor leu de novo? A gente precisa aprender a administrar o poder que o Senhor trouxe sobre a nossa vida. Amém? Nós precisamos aprender a administrar o poder e nós precisamos aprender a administrar a autoridade que o Senhor nos deu. Irmão, muitos de nós, parece que vivem num mundo tão perturbado, que muitos de nós parece que tem medo daquilo que o diabo fala, né? Ou melhor, a gente às vezes dá tanta ênfase àquilo que o diabo fala, que a gente acaba desacreditando naquilo que Deus já falou a nosso respeito. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o que Deus falou é como um martelo batido no prego, querido. Pronto, já bateu o martelo, está batido e ponto final. Deus falou, pode falar o diabo, o inferno, pode falar as pessoas que não gostam de você, pode falar, pode criticar, pode fazer o que quiser. Deus falou, está falado. E pronto, não tem conversa. Você entende? Então, irmãos, o que eu preciso aprender com os discípulos e com essa história tão maravilhosa? Eu preciso aprender a administrar esse poder. Eu preciso aprender a administrar essa autoridade que me foi dada. Sabe por que Lúcifer caiu? Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Sabe por que Lúcifer caiu? Deus expulsou ele lá de cima, lá do céu. Sabe por quê? Porque ele não soube administrar o poder e a autoridade que estava sobre a vida dele. O que ele fez com o poder e a autoridade que estava sobre a vida dele? Ele se engrandeceu a si próprio e ele disse assim: eu vou subir acima do trono, acima de todas as estrelas, e eu vou ser maior do que Deus. Já era, irmãos. Foi na hora. Deus falou assim: aqui não é o seu lugar, tchau e benção. Vai, some daqui. Porque ele não soube
administrar aquilo que Deus deu, irmãos. A Bíblia diz, começa narrando a respeito de Lúcifer. Quando a Bíblia fala sobre ele, ela fala assim: tu eras um querubim ungido, você era cheio de pedras preciosas, era a coisa mais linda que existia diante de Deus, até, a Bíblia diz, até o dia que você se engrandeceu, que a soberba entrou no seu coração e você quis ser maior do que Deus. Então, irmãos, a falta de administração leva à ruína, e isso em todos os sentidos, tá? Aqui nós estamos tratando de coisas espirituais, mas você pode levar para qualquer lado da sua vida que você quiser. A falta de administração leva à ruína. Vamos falar de família, tudo bem? Amém? Posso falar um pouco de família? A falta de administração na família leva a sua família para a ruína. Sim, a inversão de papéis na família leva a sua família à ruína. Se na sua casa, você que é casado, tá bom? Se é a sua mulher que manda e desmanda, toma cuidado com isso, reveja seus conceitos, principalmente os bíblicos, porque senão vai para a ruína. Pastor, mas a mulher não pode mandar e falar alguma coisa? Querido, é lógico, nós não estamos falando de autoritarismo, nós estamos falando de autoridade, tá bom? Deus não deu autoritarismo para ninguém, Deus deu autoridade, e serve para os homens também. O homem não deve meter a colher, ou o nariz na obrigação da mulher. Sabe por quê? Porque senão vai para a ruína. Você entende? Vai para a ruína, irmão. Vai se desfazer a família, vai se desfazer o casamento. Por quê? Porque a inversão de papéis, ela não agrada ao coração de Deus. Muito pelo contrário, isso faz com que o coração de Deus faça cumprir a sua própria justiça sobre nós na terra. Então, nós não devemos inverter os papéis. A Bíblia diz em Provérbios 14 que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. É 14 mesmo? Ou é 31? Acho que é 31, né? Já está lá? Misericórdia, o que é isso? Deixa eu ver. Quem que te ensinou esse trem? Está vendo lá? 14. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a tola, o que ela faz? Ela joga na ruína, não é assim? Ela destrói. Está escrito isso aí ou não? Tá, né? A tola derruba com suas próprias mãos. Está escrito lá na Bíblia. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Eu só estou citando a Bíblia, irmãos. Tá, então, o homem precisa entender o seu papel. A mulher precisa entender o seu papel. Pastor, mas agora a gente é casado, é um casal. O casal precisa entender o seu papel. O casal precisa resolver as coisas. O casal precisa sentar, precisa administrar isso junto, criar os seus filhos no caminho do Senhor, incentivar os seus filhos, se mover em função da casa, da família, para que a família cresça saudável. Pastor, quer dizer que não vai ter problema nenhum, não vai ter confusão? Vai. Mas na medida que vier a tempestade, o Senhor está lá no meio junto para ajudar você a administrar isso tudo. Em nome de Jesus. Ou você acha que eu não tenho problema em casa? Lógico que tenho, querido. Na verdade eu não gosto de tomar posse de nada. Vou consertar minha fala. Eu não tenho, eu passo. Amém? É diferente ou não é? Às vezes a gente fala, eu tenho, eu estou tomando posse. Eu não quero tomar posse de nada desse tipo de coisa. Só quero tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Agora, nós passamos por situações, mas o que a gente faz? Como casal, a gente senta e a gente administra. E precisa fazer isso. Amém, gente? A empresa, a mesma coisa. Sabe? Você tem a empresa, você trabalha na empresa, querido, Deus não te colocou nesse lugar por um acaso. Deus te colocou aí porque Ele tem algo a realizar através de você. Acredite nisso, em nome de Jesus.
Pastor, mas Deus me deu uma empresa e o negócio não está indo. Quem sabe está faltando um pouco de administração e quem sabe está faltando um pouco de obediência ao Senhor. Quem sabe? Eu não vou definir isso para ninguém, porque eu sei da minha vida, né? Da sua vida eu não sei, mas eu queria que você abrisse seu entendimento para isso, querido. Talvez está faltando obediência à voz do Senhor. Provérbios 16, versículo 3, eu já falei disso aqui centenas de vezes, vou falar tanto que Deus permitir. 16, 3, Provérbios diz que nós devemos consagrar para o Senhor tudo aquilo que a gente tem, e tudo vai ser bem sucedido. É assim que está escrito aí na sua Bíblia? É? Deixa eu ver. Está vendo? É a Bíblia que está falando, não é eu não, irmãos. Mas sabe o que a gente faz? A gente fala assim: Senhor, eu consagro essa empresa para o Senhor. Está consagrado em nome de Jesus. Amém. Queridos, isso não é consagração, isso é uma oração que você fez. Sabe o que é consagração? A palavra consagração, ela significa separação. Você está separando para Deus aquilo ali. Em outras palavras, para a gente entender melhor, ela não é sua, ela é de Deus. Você entendeu isso ou não? Ela é de quem que ela é, gente? Pronto. A sua família é de quem? Pronto. Está definido. Mas sabe o que às vezes a gente faz? Às vezes a gente se fecha para esse tipo de coisa. A gente quer que Deus vá lá e abençoa a nossa empresa, abençoa a nossa família. A gente quer que Deus abençoe tudo que a gente tem, mas a gente não quer abençoar aquilo que é do Senhor. Você entende? A gente não quer abrir mão, a gente não quer deixar Deus mexer no nosso bolso, a gente não quer deixar Deus mexer no nosso tempo, né? A gente começa a crescer tanto como empresa ou como igreja também. A gente começa a crescer tanto que a gente deixa de ter tempo para aquilo que realmente importa. E o que é que realmente importa, pastor? Deus. É tudo que importa. Pode faltar o que for, irmãos, mas não pode faltar Deus no negócio. Não pode. Porque se faltar Deus, vai faltar o temor, vai faltar a sabedoria, vai faltar tudo, irmão. Se faltar Deus, falta tudo. Não pode faltar Deus. E às vezes é o que tem acontecido. Sabe, Deus tem te dado um chamado, querido, maravilhoso. E às vezes você, pelos desafios, pela falta de administração no chamado que Deus trouxe para você, às vezes tem escapado por meio dos seus dedos. E eu quero chamar essa noite de noite de reflexão, irmão. A gente precisa refletir na nossa própria vida, em nome de Jesus. Olha, quando você abençoa aquilo que é de Deus, você não tem que abençoar na intenção de receber algo em troca. Não, irmão, tira isso do seu coração. Deus não negocia com ninguém. Você entende? O prazer de Deus é abençoar as pessoas. É o prazer do Senhor, é ver todos os seus filhos bem, prósperos, abençoados, morando em casas abençoadas, tendo o melhor da terra. Isso é promessa de Deus, irmãos. Isso vem de Deus. Mas às vezes Deus prova os nossos corações, né? Quando Ele pede para nós alguma coisa, não é verdade? O que Deus está te pedindo que você não está fazendo? Você não precisa responder, pelo amor de Deus, só pensa, tá? Você não arrumar confusão com ninguém, só pensa. O que Deus está te pedindo que você não está fazendo? Eu quero ser abençoado, pastor, então obedece. Em nome de Jesus. Parece que é tão fácil, né, irmãos? Eu sei que não é fácil, querido, porque obedecer a Deus às vezes gera dor na vida da gente.
Obedecer a Deus, às vezes, gera desconforto na vida da gente, porque Deus pede para a gente umas coisas tão doidas, né? Levantar de madrugada, para quê? Deus me livre, levantar de madrugada, eu preciso dormir bem, porque eu tenho que trabalhar amanhã, irmão. Mas às vezes Deus está te chamando para você levantar de madrugada, para ter um tempo com Ele. E sabe o que a gente faz? A gente já pensa no desafio. Nossa, se eu levantar de madrugada para orar, o meu dia amanhã vai ser uma canseira que só Deus na causa. É ou não é? Que a gente pensa no desafio. Irmão, se Deus está te chamando de madrugada para orar, levanta e ora, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, levanta e ora, está te chamando, querido, obedece, está vendo? O leque que é o negócio diante dos nossos olhos. A questão é, irmãos, é que muitas das vezes nós não queremos obedecer. Por quê? Porque o chamado, ele é uma coisa muito especial. Eu sei disso e vocês também sabem. Mas os desafios, eles sempre vêm. Tem desafio. Sabe, um dos maiores desafios, no meu entendimento, para a gente cumprir com esse chamado, essa missão de Deus na nossa vida na terra, é quando o Senhor, Ele chama a gente para fazer um concerto com a gente mesmo. Deus muitas vezes chama a gente para fazer esse concerto, para melhorar a nossa vida, para moldar a nossa vida. Mas sabe o que acontece? Esse concerto, ele tem os seus desafios, e por causa dos desafios, às vezes a gente abre mão do chamado. Em nome de Jesus, querido, deixa Deus usar você. Em nome de Jesus, tem misericórdia de você mesmo. Porque a pior coisa da vida é a gente andar fora da linha. Você entende? Toda pessoa que eu conheço que insistiu em andar fora da linha, se lascou. Irmão, e Deus não quer isso para ninguém que está aqui. Você acha mesmo que Deus fica feliz de ver um filho dele sofrendo? Você acha que é assim? Você que é pai e mãe, seu filho está sofrendo, você fica satisfeito? Você fala assim, ô glória, agora sim, agora tá bom. É assim que você faz? Você sofre junto. É assim, irmãos, a gente sofre junto. Deus é a mesma coisa, irmãos. Eu acredito que Deus, Ele sofre muito ao ver a gente desobedecendo. Em nome de Jesus, querido, eu quero que você aprenda hoje que, por mais que o chamado tenha os seus desafios, Deus também te dá as ferramentas para você administrar. Deus te dá o poder para você administrar. Deus te dá autoridade para você usar em nome dEle, para você continuar sendo muito mais do que vencedor, em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso, irmãos. E já caminhando aqui para a parte final da minha mensagem, eu quero ler com vocês o versículo de número 3 e o versículo de número 4 de Lucas 9, que está escrito assim, irmão, olha, presta atenção. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali. Presta atenção. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Isso aqui, irmãos, eu entendi para mim, tá bom? É uma mensagem que eu recebi para a minha vida e estou passando para vocês. Sabe o que eu entendi aqui? Eu entendi que dentro do chamado, a gente precisa estar completamente dependente da pessoa de Deus. Dependente da pessoa de Deus. Quando o Senhor envia os seus discípulos, Ele dá uma ordem dizendo assim, olha, na casa que você entrar, você fica lá. Por que ficar lá? Porque é de lá que vai vir a provisão. Você entendeu? É de lá que vai vir o sustento.
É na casa que você entrar. Mas e se ninguém me receber? Então, a cidade que não te receber, quando você sair dali, você vai sacudir os seus pés, a poeira dos seus pés, em testemunho contra aquela cidade. Então isso me revela, irmão, que o chamado na vida da gente, ele exige dependência da pessoa de Deus. Eu sei que às vezes a gente pensa assim, pastor, mas eu já sou dependente de Deus. Eu dependo de Deus para tudo. Sim, irmãos, o que sai da nossa boca diz isso, né? Mas quando tudo sai do nosso controle, o que a gente faz? Quando alguma coisa já saiu do seu controle, o que foi a primeira coisa que você fez? Você tentou dar um jeitinho? Tentou ou não? Você tentou atrasar alguma coisa na vida? Assim, eu vou atrasar aqui umas parcelas porque o trem ficou feio, então deixa eu dar um jeitinho. Foi assim? Então, irmão, saiu do nosso controle, está no controle dele. Deus proverá. Amém, irmãos? Deus proverá. Deus proverá. Você tem um versículo que eu cito muito aqui na igreja, eu acredito que vocês já ouviram diversas vezes, é aquele versículo, né, que está lá em Samuel, que eu não sei aonde, Felipe deve saber, a Bíblia ambulante está ali, tá bom? Quando o Samuel, ele adorou a Deus, dizendo assim, olha, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Está em Samuel alguma coisa, não lembro aonde, está lá? Misericórdia, vou ter que ler. Olha lá, está vendo? Ó? Samuel 7:12, né? 7:12. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e chamou o nome dela Ebenezer. E disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, isso é poderoso. Quando a nossa dependência está nele, a gente entende que até aqui foi ele que nos ajudou, até aqui foi ele que nos sustentou, até aqui foi ele que enviou os recursos, até aqui foi ele que estendeu as mãos, foi ele que enviou pessoas, que levantou pessoas e disse assim, olha, faz isso, porque minha obra vai ser mantida. Irmão, e você está aqui hoje recebendo essa palavra, sabe por quê? Porque Deus quer que você dependa dele, querido, em nome de Jesus Cristo. Dependa de Deus, em nome de Jesus. Sabe como nós queremos às vezes o conselho de um pastor, de um amigo nosso, de um obreiro da igreja, e não tem problema nenhum nisso, tá bom? Os pastores estão aqui para te ajudar mesmo. Mas como nós queremos às vezes um conselho dos pastores, mas às vezes a gente não se esforça para poder buscar um conselho de Deus. Não é assim? Por quê? Porque o conselho do pastor às vezes vem mais fácil, né? O pastor às vezes dá um jeitinho, fala, não, irmão, tá tudo certo, é isso mesmo, e vai dar certo, você vai vencer. Mas às vezes Deus já é mais assim, né? Dá sapatada na gente, não é? Às vezes Deus vem na gente e fala assim, ó, você cria tipo, rapaz, toma postura. Às vezes só falta o Senhor falar com a gente assim, ô, meu amado. Eu ia falar que eu esqueci. Ô meu amado, põe de pé que eu falarei contigo. Não foi assim que ele falou lá com Jeremias? Põe-te em pé, eu vou falar contigo. Ou seja, toma uma postura, toma uma posição. Eu vou continuar falando com você, eu vou continuar te usando, eu vou continuar fazendo a obra através de você. Mas você precisa tomar uma postura. Por isso que a gente quer um conselho, irmão, porque é mais fácil. Não tem que buscar, não tem que botar joelho no chão, não tem que fazer jejum, não tem que fazer nada disso. Por isso o conselho é mais fácil. Mas querido, a sua resposta está nele, não está em mim. A sua resposta está nele. Eu estou aqui só para ser um canal de bênção na sua vida, querido, mas a sua dependência deve ser dele.
É dele, em nome de Jesus. Não é do seu líder, é do seu Senhor. Aleluia. Então, querido, na casa que você entrar, ou seja, tenha dependência do Senhor. Interessante que, agora eu vou encerrar mesmo, tá? Gênesis 12, Abraão recebe uma ordem de Deus, e a ordem era assim: Abraão, sai da sua terra e do meio da sua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. A gente já ouviu isso aqui diversas vezes, né? O que Abraão fez? Ele questionou? Questionou, irmãos? Ele fez birrinha para Deus? Ai, Senhor, eu não quero, lá aquela terra é muito ruim. Foi isso que ele fez? Não. Sai da sua terra, Abraão, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele simplesmente, irmãos, ele agiu em função daquilo que Deus estava chamando ele para fazer. Deus te chama, irmão, mas se você não agir, não vai acontecer nada. Você entende? Deixa eu falar uma coisa que eu já falei aqui muitas vezes também. Sabe o que eu não quero que aconteça? Eu não quero que Deus use outro alguém com aquilo que Ele tem para usar a mim. O que Deus tem para fazer comigo, irmãos, eu não quero que Ele precise levantar outro para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E eu vou dizer para você com muito respeito, com muito carinho também: se você não se posicionar, se você não obedecer a Deus a ponto de cumprir com a missão que Ele te deu, te estabeleceu nessa terra, infelizmente eu tenho que dizer isso, Ele vai levantar outro, mas não vai deixar de ser feito. Que Ele vai levantar outro, Ele vai, porque vai ter outro que vai ter coragem de sair da sua terra, de sair da sua parentela e ir para um lugar aonde o Senhor vai mostrar ainda. Vai ter sempre alguém que vai ter essa coragem. Vai ter sempre alguém que vai estar disponível para Deus. Vai ter sempre alguém que vai pagar o preço. Sabe? Eu até acredito, irmãos, e tomara que parte disso aconteça, né? Na verdade, que não aconteça por completo, mas eu acredito, irmãos, que muitas pessoas ainda vão entrar por essas portas e serão levantados por Deus neste lugar, nesse ministério, para fazer a obra que muitos que já estão aqui às vezes não quer saber de fazer. Então Deus o que tem que fazer? Ele vai lá no mundão, pega o cachaceiro, o maconheiro, lá o traficante, vai lá no mundão, traz essa pessoa, a pessoa vem, se converte a Jesus, entrega a vida para Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus. E o que Jesus faz? Jesus levanta aquela pessoa e sabe o que muitos de nós fica? Com dor de cotovelo. A gente fala assim: mas por que Deus não fez comigo? Porque você não pagou o preço que tinha que ser pago. Você entendeu? Por que Deus faz só com o pastor Felipe e não faz comigo? Porque está pagando o preço. Você precisa ajudar ele, irmão, em nome de Jesus. Você entende? A gente precisa sair da nossa casinha, irmão. A gente construiu uma casinha que a gente disse assim para Deus: Deus, eu estou aqui na minha casinha, o Senhor precisa habitar aqui comigo na minha casinha, e a gente não vai sair daqui, combinado, Senhor? Olha, é só aqui que o Senhor vai trabalhar na minha vida, e é só aqui, porque eu vou vir no culto de domingo e eu não quero saber de mais nada, porque eu não quero saber de fazer um jejum, não quero saber de fazer uma oração, eu não quero saber de entrar para o meu quarto e fechar a porta do quarto para buscar o Senhor até mesmo que o meu mundo se acabe, né? Eu não quero saber disso. Nós vamos viver na minha casinha. Irmão, Deus não quer viver na sua casinha. Deus quer que você saia de dentro dela. Deus quer que você liberte de dentro de você o leão que está aí dentro. Você entende? O Espírito Santo está aí dentro de você, querido. Ele está explodindo, ele está querendo sair para fora. Ele quer usar a sua vida para alcançar a vida de alguém. É isso que Ele quer, irmão. Mas a gente fala assim: mas eu não tenho chamado para isso, eu não tenho condição, eu não sei falar. Irmão, quem falou que a gente tem que saber alguma coisa? A nossa dependência vem lá de cima.
Você entendeu isso? Amém? Então faz, querido. Faz para Deus, Ele merece. Amém? Em nome de Jesus. Pastor, mas eu não tenho chamado para muita coisa. Então, querido, tem algumas coisas aqui na igreja que a gente eu particularmente, já estou ficando velho para fazer, cara. Alguém vai ter que assumir esse cargo aí, irmão. Sabe? Passar a mão na vassoura, tirar umas teias de aranha aí das cadeiras, dar uma varridinha, catar umas penas, que às vezes os pombinhos gostam desses cantos aqui, né? Me ajuda aí, irmão, vai. Levante-se em nome de Jesus. Põe-te em pé, o Senhor está falando com você nessa noite, querido. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou encerrar essa ministração, querido, fazendo uma pergunta. E a pergunta é só para você pensar, tá bom? Que resposta você vai dar para Deus a partir de agora? É só isso. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Que resposta você vai dar para Deus a partir de agora? Capítulo 6 de Isaías, eu vou orar com você. Capítulo 6 de Isaías, a Bíblia diz que Isaías, ele viu a glória de Deus. Até antes do capítulo 6, Isaías apontava o dedo para tudo e para todos, questionava tudo e todos. Mas no capítulo 6, ele viu a glória de Deus, ele teve um encontro real com Deus, e ele ouviu Deus dizendo assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele ouviu Deus falando isso, e ele se posicionou, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, sou eu, estou aqui. Eu não sou mais aquele Isaías antes do capítulo 6, eu estou sendo um novo Isaías agora, mas o que eu faço? Minha vida está toda cheia de pecado, tudo embaraçado, e agora, como é que faz? Aí a Bíblia diz lá no capítulo 6, irmão, que o anjo foi lá no altar, pegou uma brasa e colocou nos lábios de Isaías e falou assim: os seus pecados, as suas iniquidades, elas estão perdoadas. Agora você está liberto para ir fazer a vontade de Deus. Você entendeu isso ou não? Quem quer dizer eis-me aqui para o Senhor hoje? Glória a Jesus. Você que levantou a mão, querido, eu quero te convidar a dar um passo aqui na frente, que eu quero orar para você. Alguém um dia orou para mim, irmão. Alguém um dia botou a mão na minha cabeça. Alguém um dia liberou palavras sobre a minha vida, de que eu seria usado no reino de Deus. Sabe, não sou lá essas coisas, mas pela graça de Deus estamos aqui, em nome de Jesus. Cadê os irmãos que levantou a mão? Ficou com medo? Está com medo dos desafios, irmão? Não precisa ter medo não, pode correr para cá em nome de Jesus. Deixa eu orar para você. Tá cedo ainda, vamos orar por você, querido, em nome de Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, um belo dia, eu fui chamado no escritório pastoral, meu pastor me chamou lá, e ele falou assim: olha, eu preciso de você na obra de Deus, mas a igreja não tem condição de te pagar. Eu falei assim: eis-me aqui, vamos embora. O que eu tenho que fazer? Tá, amanhã você me encontra lá na igreja, eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Aí no outro dia, lá foi eu, né? Eu achei que eu ia já pegar o microfone, começar a falar um monte de coisa, não sabia de nada, que sei o quê e tal. Falei, estou lascado, porque eu não sei falar nada, me lasquei. O pastor falou para mim na igreja, encontrar com ele, fui lá na igreja, irmão. O pastor abriu a igreja para mim, falou assim: olha, é o seguinte, nós vamos invernizar esses bancos tudo aqui, tá bom? Falei, vamos embora. Como é que faz esse trem? Isso é simples, ó. Pega o pincel, o verniz está aqui, passa o verniz nos bancos e é isso aí. Sabe aqueles bancão assim? Então, nossa igreja antigamente tinha aquilo, né? Não criticando os irmãos que tem, tá bom? Só para você entender. Mas o que acontece? Fui para lá, até uns 2,5 bancos, ele me ajudou.
Aí depois ele falou assim: olha, eu vou ali e já estou voltando. Até hoje eu não vi ele, irmão. Mas é verdade. Nesse sentido, não, até hoje eu não vi ele. O homem desapareceu, irmãos. Falei, meu Deus do céu. Aí, irmão, foi beirando ali mais ou menos às 6 horas da tarde. Eu falei, Jesus amado, eu não fiz nem metade dos bancos. Como é que eu vou fazer? Eu não sabia, irmãos, mas ele tinha convocado os obreiros para ir de noite, sabe, para a igreja. Aí de repente chega aquele monte de obreiro lá na igreja. Falei, nós veio te ajudar. Eu falei, oh, graças a Deus, né? Aí rapidão, irmão, nós invernizou os bancos tudo. Mas o ministério é isso, querido. Você não começa de cima, você entende? Você começa aqui, ó, lá embaixo.